Hoje nós nos propomos, trazer um tema aonde vai falar que a vida continua. Mas para a gente falar sobre esses temas, nós vamos entrar em um círculo de O Livro dos Espíritos. Vocês podem notar que o meu livro é bem pequenininho, porque a gente, quando fica jovem, a gente precisa aumentar a letra, para ver melhor. Então a gente tem esse livro gigante aqui, aonde ele traz para a gente. Ele é dividido em 4 partes, em 4 livros. E a gente vai trazer o livro terceiro. Qual é esse livro terceiro? Vai falar sobre as leis. Que essas leis, ela é muito importante para nós, porque ela é que dá a dimensão da nossa existência aqui. Então a gente tem que ter a noção de todas essas leis, conhecimento dessas leis, porque ela serve para a nossa conduta aqui e quando a gente partir também. Então ela é a base. Essa lei é a lei de Deus. Ela jamais vai mudar em nossa vida. Ela existe desde o princípio do mundo. Ela é totalmente diferente da lei do homem, que cada governante que a gente tem é mudado algumas leis, E a gente vai falar da lei de Deus, essa que é imutável. Jamais ninguém consegue mudar essa lei. E ela está escrita onde? Lá no Livro dos Espíritos. Dentro dessas questões a gente vai aprender que todas essas leis já estão inatas em nós. Nós já nascemos com essas leis dentro de nós. Essas leis estão gravadas em nossa consciência. Para vocês verem, como a gente ainda está bem atrasado, A gente ainda não teve o despertar de consciência, de ter esse conhecimento dessas leis maravilhosas. Quando a gente passa a conhecer essas leis, nós começamos a nos questionar em algum sentido. O que eu estou fazendo da minha vida? Aqui, como vai ser a minha vida do outro lado? Quem eu sou? Será que eu vou ser o mesmo do outro lado? Então a doutrina dos espíritos vem, fecha todo esse conhecimento e nos mostra que somos aqui o que seremos do outro lado. Então por isso que essas leis é a base, tanto no nosso caminhar no corpo físico, que é um corpo bonitinho, emprestado por Deus, porque ele não é nosso, ele é o emprestado. A única coisa que é nosso é o nosso espírito, que é eterno, Só usamos o veículo de um corpo físico para poder prosseguir e evoluir aqui na Terra, Mas o que permanece eternamente é o nosso espírito, Então nós vamos comentar sobre essas leis, falando da lei de adoração, que é a primeira lei, uma lei maravilhosa, Que a gente leva umas puxadas de orelha quando a gente vai estudar, Você vê, o livro é grande, eu vou pincelar porque eu separei todas essas leis, mas é muito comprida, a gente leva mais ou menos aí umas 5 horas para a gente falar de todas essas leis detalhadas e olha que ainda não dá tempo, Então a gente vai dar uma pincelada, a gente pede que aqueles que tiverem o Livro dos Espíritos, aqueles que não possuem ainda, possuam o livro, não leiam, estudem essas leis, estudem elas para adquirir mais conhecimento agora, quando a gente ainda está nesse caminhar evolutivo. Então nós vamos falar sobre a lei de adoração. Qual de nós, quando estamos felizes, viajando, passeando em uma festa, está tudo maravilhoso em nossa vida, qual de nós agradece a Deus por toda essa oportunidade, por toda essa felicidade que Ele está nos dando? Porque a felicidade não é conquista, mas tem ajuda de quem? Tem ajuda do nosso Pai maior. E nesses momentos, nós somos tão filhos, tão ingratos, que achamos que tudo aquilo é conquista nossa, é nosso esforço, é nosso merecimento. Eu fiz, eu faço, então é minha festa. Não. A gente tem tudo isso através
do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus e uma equipe espiritual que está ali para nos auxiliar. E qual de nós agradece nesses momentos de felicidade por toda essa oportunidade? Eu sei que aqui tem uns que agradecem, né? Eu sei que aqui tem uns que agradecem muito sobre tudo isso. Mas é um despertar para que a gente comece a agradecer. Não é proibido você participar de festa, de casamento, de banquete, nada disso. Só que temos que ter em nós essa gratidão para o nosso Pai. É aonde, nesse momento, nessa conexão de agradecimento, nós conseguimos, né, dentro dessa lei de adoração, nos conectar a Ele, e Ele nos envolve com tanto amor, com tanto carinho, mandando seus emissários para nós ali, que tudo que a gente está fazendo vai ser perfeitamente maravilhoso. Vai ficar todo mundo feliz, um ambiente saudável, um ambiente gostoso, né? Então, é essa assistência que a gente esquece de pedir, né? Esquece de adorar esse Deus, na qual nos dá tudo isso para nós. E nós não fazemos nem um pouco de agradecimento a Ele. Então, essa lei de adoração, ela é muito importante. É o momento de conexão com o nosso Pai Maior. Em agradecer e não só pedir. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos, como a gente fala, encarnados aqui, né? Sujeito a imperfeições. Geralmente, quando a gente lembra de Deus, é quando a gente está na pior, está doendo, aconteceu alguma coisa na família, aconteceu alguma eventualidade que não é agradável, nós não estamos conseguindo resolver nada, aí a gente corre para Deus, né? Oh, Deus, me ajuda. Por favor, Pai amado, vem em socorro de mim. Não estou conseguindo resolver nada, né? A casa está desabando, o teto está caindo, está tudo tão confuso, tudo tão perturbado. Vem em auxílio a mim. Olha como nós somos, né? Na hora da dor nós lembramos de um pai. Na hora da felicidade nós esquecemos dele. Então essa lei ela é muito importante porque tem que ter essa conexão de todos os dias agradecer. Dei graças por levantar de manhã e poder respirar novamente, né? Então nós vamos lá para a segunda lei, nós vamos rápido porque a hora passa e são 10 leis, viu gente? Então vamos rapidinho. A lei do trabalho. O trabalho é um dever do ser humano. Tanto encarnado, nós precisamos ter um trabalho para que a gente possa sobreviver, né? Se vestir, ter a casa, ter o nosso conforto, porque não é pecado a gente viver bem, né? Moderadamente, mas viver bem, sem excessos, mas viver bem. Então, para isso, nós precisamos de trabalho. É uma lei de Deus. Olha que interessante. Para que Deus deu essa lei? Para que a gente não ficasse solto, né? Pensou Deus criar um monte de filho, tudo preguiçoso, sem fazer nada? A gente não teria televisão, não teria carro, nem viveria no mundo, né? Não tinha fogão, não tinha comida, a gente vivia da caça, né? Porque a gente não ia ter outra coisa para fazer. Então ele deu essa lei de trabalho com responsabilidade para cada um dos seus filhos, mostrando como é importante você trabalhar, como é importante o trabalho, como engrandece o homem. Então nós estamos falando agora do trabalho material, da sobrevivência que nós necessitamos aqui. Mas cadê o trabalho espiritual? Aonde nós estamos colocando este lado do nosso trabalho espiritual, que é aquele que nos ensina, nos conecta a toda uma espiritualidade, que nos dá a capacidade de evoluir aqui, de crescer aqui. É um trabalho também. Vir em uma casa espírita ou em qualquer outra religião é estudar, ser aplicado, aprender. É um trabalho voluntário.
Porque às vezes a gente se perde tanto dentro, como o Reinaldo Abril falou, da tecnologia tão avançada. Muitas vezes a gente perde o dia, vara a noite, em frente de computador, de televisão, né? Fica ali, mas a gente não dá meia hora de gratidão a tudo que a gente recebe. A gente não agradece o trabalho que a gente tem, a oportunidade que nós estamos tendo. E hoje, aproveitando essa tecnologia, a gente fala assim, hoje só não aprende a conhecer, principalmente a doutrina dos espíritos, as pessoas que não querem. Porque eu não preciso, como o Reinaldo falou, é muito importante que a gente vá às casas espíritas pelo menos uma vez na semana. Mas o resto da semana eu posso estudar online. Nós temos aí vários estudos dos livros da codificação. Temos estudo do livro dos espíritos, temos o evangelho, temos até o livro dos médios, né? Que a gente vem acompanhando algumas coisas, né? Então a gente tem tudo isso facilitado para nós e a gente não quer. Cruzamos o braço, deixando estacionado, sem não evoluir. É muito comodismo, porque é trabalho, dá trabalho, é trabalhoso, é cansativo, mas para assistir um filme, para ir para um rodeio, para ir para uma festa, para ir não sei para onde, não é cansativo, né? Para ir para um campo de futebol, ficar assistindo futebol, não é cansativo. Mas para perder meia hora da minha existência, para o meu bem espiritual, para o meu trabalho espiritual, é cansativo. É muito importante a gente gravar essa lei, né? E a lei de reprodução, que é a quarta lei. A lei de reprodução, ela é muito importante, porque se não houvesse essa reprodução, nós não viveríamos mais, teríamos uma única vida, né? Chegava, desencarnou, acabou-se, né? Acabou-se. Mas como tem essa lei de reprodução, nós reencarnamos várias lá atrás, né? Eu digo que a gente reencarnou na época de Jesus, né? Que a gente participou de muitas coisas que foi feita lá, que não precisa vir ao caso, né? Aonde nós estávamos naquela época, né? Mas a gente já viu que a gente passa agora aqui, a gente já tira uma base, né? Então a lei da reprodução, fizemos coisas bárbaras em uma das reencarnações e tivemos oportunidade de continuar nossa existência após o nosso desencarne, aprendemos muito na espiritualidade e tivemos a oportunidade de regressar à Terra, usando novamente um corpo físico, mas muito mais lapidado do que éramos antes. Hoje nós já somos muito mais lapidados do que éramos antes. O porquê? Porque hoje nós temos na nossa mão toda a nossa evolução espiritual. Como eu falei na lei do trabalho, só não procura essa evolução quem realmente não quer. Então a lei da reprodução ela é muito importante por isso. Porque o que eu fizer aqui não vai ficar impune. Eu vou desencarnar, vou ter uma nova existência e vou voltar novamente. Vou continuar da onde eu parei. A minha vida aqui, depois que eu voltar, regressar na Terra, vamos voltar a ser o que éramos, dar continuidade ao que nós deixamos para trás. Nós vamos continuar aí. E vamos lá eu pulei uma, né? A lei de reprodução é a terceira, viu, gente? A lei de conservação é a quarta. Nós temos o hábito de nos conservarmos, né? Essa é uma lei, assim, que eu falo assim, ela é muito importante, porque a gente já tem medo de tudo, né? Então, a gente vai passar numa ponte, se for antiga, agora não, que é tudo bonitinho, né? Mas na nossa época, aquelas pontes de madeira, né? De pau a pique, né? Que a gente andava, a gente tinha um medo de cair dentro do rio, né? Que se matava, né? Então, por quê? É o instinto de conservação.
Porque a gente olhava para baixo, se eu cair eu vou morrer, né? Então a gente morria de medo, então a gente preferia se conservar, né? E hoje a gente também vê, dentro de uma palestra que eu ouvi, a gente pode nos conservar o corpo físico, viver 80 até 100 anos, dentro de uma conservação bonitinha do corpo físico. Tá, ótimo, parabéns, viveu 100 anos. Mas o que você fez durante esses 100 anos? Aí que vem a questão. Será que eu aprendi alguma coisa durante esses 100 anos? Qual foi a minha evolução durante esses 100 anos? Qual foi o conhecimento adquirido durante esses 100 anos? O que eu fiz de bom durante esses 100 anos? Né? Então são questões. A gente conserva muito, é muito importante conservar o corpo físico, porque como eu falei lá, o corpo físico foi emprestado por Deus, não é nosso. Então nós temos a responsabilidade, sim, de mantê-lo conservado. Só que você pode fazer plástica, encolher barriguinha, né, esticar o zoinho, fazer o que você quiser para melhorar o corpo físico, mas que você vai desencarnar, você vai. Então, é o objetivo. Essa a gente não passa. A gente conserva, mas uma hora esse corpo vai desintegrar, né? E só quem vai para o outro lado vai ser o nosso espírito mesmo. Então, a lei de conservação, ela é muito importante. Aí falam assim, ué, mas por que existe uma lei de destruição? Gente, tudo tem que ser destruído para serem renovados. Eu não falei da pessoa que vive até 100 anos? Imagine, quantos anos faz que Jesus esteve entre nós? 2000 anos? Tá, nós éramos daquela época. Pensou se a gente continuasse com o mesmo corpo? Como estaríamos? Né? Como seríamos? Imaginem, né? Então, por isso que existe a destruição para que haja a renovação. Por isso que a gente fala, a vida continua aí. Porque se eu parto e renovo o corpo, venho novamente viver uma vida, como criança vou ter toda a etapa, né? A gente revive a etapa. Nascemos 9 meses, somos bebês, tornamos adolescente, adulto, velhos e desencarnamos novamente. Essa é uma lei, né? A lei da destruição. Tudo. Tem coisas que está sendo destruída, que é o homem que está causando, né? Mexendo em algumas coisas da natureza, e a natureza está cobrando, né, de nós seres humanos algumas coisas que estamos fazendo. Mas a maioria das coisas, quando catástrofe naturais, isso é de Deus. Porque tem que haver a destruição para haver uma renovação, tá? Então a gente toma muito cuidado, vamos conservar o corpo, mas por favor, cuidado com ele também. Não exagera nos cuidados, porque ele vai desencarnar uma hora também, tá bom? E como nós vimos aqui, a 6ª lei é a lei de sociedade. Como o Reinaldo falou, que é tão bom a gente vir a uma casa espírita, não precisa ser essa. Em qualquer casa perto da sua casa, vocês que estão nos ouvindo agora, procura uma casa, receba um abraço, a gente consegue olhar olho no olho dos nossos companheiros, a gente consegue, sabe, passar calor humano. Isso que é importante, isso é o viver na sociedade. A gente passou por 2 anos aí de pandemia, todo mundo afastado uns dos outros, e parece que isso nós nos acomodamos a isso, ficar vivendo só dentro do nosso mundinho, né? Ali só no nosso quadradinho. Esquecemos de abrir as janelas dos nossos olhos, porque nossos olhos são as janelas da nossa alma, e olhar para fora e falar assim, lá tem pessoas que vão me ajudar, tem pessoas que precisam da minha ajuda lá.
né? Vou lá para receber um abraço, ver sorriso, conversar, brincar. E a gente está esquecendo disso. Nos fechamos no mundo e estamos nele ainda. Isso não é vivência de sociedade. Precisamos sair deste mundinho nosso e ir para o meio, para que a gente aprenda, porque no meio da sociedade é onde nós vamos trocar conhecimento, adquirir conhecimentos uns com os outros. Por que isso? Isso faz parte da nossa evolução. Muitas vezes uma coisa que a gente entendeu de uma maneira, a pessoa vem e nos fala de outra. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Olha, você me ajudou pra caramba. Obrigada, valeu. É um outro jeito de eu ver a situação. Olha como é importante a vivência em sociedade. A lei do progresso. O progresso, ele é sempre bem-vindo a todos nós. Essa lei é maravilhosa. Nós vamos progredindo aqui. Não estamos falando mais na progredir do lado material só. Como eu já falei lá no começo, nós estamos falando do progresso espiritual, que é o que estamos deixando a desejar, né? Nós estamos falhando com o nosso lado espiritual, né? O nosso progresso espiritual. Aí a gente fala assim, mas eu faço bem. Tá, ótimo, parabéns, você faz o bem. Já é, né, uma nota 10. Você tem que chegar no 100, viu? Nota 100. Você só recebeu um 10 até agora, né? Então a gente fala assim, tá, mas eu faço bem, mas tá, você faz o bem, mas você faz o principal, o seu progresso. Você conhece as leis de Deus? Você sabe como elas funcionam no nosso universo? Não. Você vai visitar alguém doente? Ah, não, morro de medo de ser contagiado. Parabéns, né? Você vai pelo menos em um hospital, vai numa casa espírita prestar serviço solitário lá para as pessoas que necessitam? Porque as casas espíritas precisam muito de voluntários. Nós somos voluntariados dessa imensa, né, dessa seara do nosso mestre. Somos todos voluntariados. Mas viemos aqui para... Ah, não, eu vou porque eu preciso ganhar um pontinho, né? Olha, preciso ganhar ponto, preciso né, adquirir. Dessa forma não vale, tá? Dessa forma não vale. Então você não tem que progredir pensando só em adquirir algo. Em adquirir algo. Não, você tem que progredir aqui dentro, né? Aqui, ó, vamos estudar, vamos serenar quem eu sou, porque eu vim, o que eu devo fazer. Deus não me colocou no mundo por um acaso, porque o acaso não existe. Se eu estou aqui, eu sou uma peça importante para o meu Pai. E qual parte eu faço desse universo todo? A gente já se perguntou isso? O que eu preciso fazer? E olha, gente, eu vou falar. A gente tem todas essas respostas. A espiritualidade nos dá toda essa resposta. Mas sabe como que a gente faz? Não quero ouvir. Não quero ouvir. Esse pensamento não é nem meu, né? Quando eles falam com a gente o que a gente tem que fazer, a gente fala assim, nossa, eu fazer isso, faço nada. Ah, vou perder meu futebol, vou perder meu filme, vou nada. Olha, a gente adiando o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, né? E aí que a gente está errando dentro dessa lei. A lei de igualdade. Somos todos criados simples e ignorantes. Isto a gente aprende desde o começo da doutrina dos espíritos que nós somos criados dessa forma, né? Então, nós somos iguais. Todos os filhos somos iguais. Deus não teve privilégio nenhum em criar uns filhos melhores, falar assim, nós vamos pôr em um jogo, né?
Ó, esses filhos são privilegiados. Esses daqui são mais ou menos. Ah, esses pequenininhos eu vou pôr lá embaixo, porque olha, esses filhos aí vai ter que aprender muito, né? Deus não fez isso com os seus filhos. Ele colocou todos nós criados simples e ignorantes, para aqui aprendermos. Então, se a gente achar que nós somos superior a outras pessoas, nós já estamos perdendo aos 10 pontos. Você perdeu 5, né? Você fez o bem, mas agora você perdeu mais 5. Se sempre a gente achar que é melhor, que sabe mais, que tudo sou melhor do que todo mundo, isso já entra na arrogância, no orgulho, na vaidade. Aí se a gente já perdeu os 10 pontos que ganhou pelo bem que fez, a gente já perdeu todos eles tendo esse tipo de comportamento dentro dessa lei de igualdade. A lei de liberdade. Somos livres para fazer o que queremos. De ir e vir, fazer da nossa existência aquilo que nós queremos fazer dela. Nós temos essa liberdade, só que tem as suas consequências também. Se eu usar a minha liberdade incorretamente, eu vou ter um retorno incorretamente. Nós vivemos num mundo de ação e reação, de Newton, não é? Então, nós praticamos a ação errada dentro da nossa liberdade, nós vamos ter uma reação de acordo com aquilo que fizemos. Por quê? Eu aprendi há pouco tempo que a vida nos devolve aquilo que nós damos para ela. A vida não dá nada para ninguém, ela devolve aquilo que nós damos a ela. Então, muito cuidado com a liberdade, né? É um ponto que a gente tem que parar. Uma lei para a gente fechar é a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. Essa última lei, ela fecha todas as outras. Por quê? Se nós não formos justos com os nossos semelhantes, nada aprendemos nas outras leis. Se a gente não aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nada aprendemos das outras leis. E a caridade não é a caridade material, mas aquela caridade espiritual. Quando eles falam da caridade aqui. Aí eu digo assim, quando nós somos justos conosco mesmo, nós somos justos conosco mesmo? É uma questão que a gente tem que começar a nos perguntar. Até onde eu pratico a justiça comigo? Porque se eu sou justa comigo, eu pratico todas essas leis, né? Eu faço todas, eu cumpro todas as leis de Deus, para mim ser justo. Se eu amo, será que eu me amo o suficiente para não praticar errado nenhuma dessas leis? Porque se eu já fizer da minha liberdade ou da minha igualdade, achar que eu sou melhor do que o outro, então eu já deixei de me amar. Porque eu já não sou. Mas eu já estou infringindo uma lei de Deus e automaticamente eu já não me amo o suficiente para isso. Fazer a caridade. Vamos ser caridosos conosco. Vamos abrir, como eu falei, vamos abrir as janelas dos nossos olhos e vamos olhar o mundo com uma outra forma. Que viemos ao mundo para sermos felizes. Não a felicidade plena, não a felicidade plena, que ainda vai muitas reencarnações para a gente conseguir a felicidade plena. Mas nós não viemos neste mundo atual, dessa melhor encarnação, para sermos infelizes, né? Eu só sou infeliz quando eu me afasto da lei de Deus. Quando eu estou dentro da lei de Deus, eu sou feliz.
porque na minha vida tudo dá certo, tudo corre perfeitamente em harmonia. Mas para isso eu tenho que ser essas 3 coisas. Eu tenho que ser justa, me amar e praticar a caridade. Né? Para que a gente não esqueça que somos aquilo que seremos do outro lado. Né? A vida continua do outro lado. E lá nós vamos ver tudo isto, todas essas leis, com mais clareza, com mais objetivo. Porque lá cai-se o véu, né? E aparece a realidade do que fomos aqui. Porque hoje aqui nós podemos nos esconder. Eu falo assim, a gente se esconde atrás desse corpo, né? Espero que eu não esteja falando aqui por ninguém que lê mente, né? Aquelas pessoas que leem mente, sabe? Eu espero que não, né? Porque se lê mente a gente fica meia, né? Mas, assim, aqui ninguém lê a nossa mente, ninguém sabe os nossos pensamentos, ninguém sabe os nossos segredos mais íntimos. Não é assim? Na frente de uma sociedade nós sorrimos, nós brincamos, embora por dentro a gente esteja se moendo, mas a gente consegue rir, consegue brincar com todo mundo, não é assim? Só que tudo isso, quando nós desencarnarmos, tudo isso cai. Lá nós vamos nos ver como realmente nós somos. Não dá para esconder, não dá para fingir, não dá para enganar. Somos o que seremos do outro lado, puramente espíritos desencarnados, procurando também uma evolução espiritual, reajustando os nossos erros cometidos aqui, porque vamos ter muita vergonha de muita coisa errada que fizemos, vamos nos arrepender depois do desencarne. Era bom se arrepender agora, viu, gente? Porque está lá dentro da lei. É bom começar a ver isso agora, né? Mas se não der tempo, não se preocupa não. A gente tem oportunidade de reparar todos esse erro, de reencarnar novamente, né? E continuar essa existência maravilhosa, tá bom? Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós com muito amor e com muito carinho.